acharam que eu estava derrotado. Minha gente, não foi dessa vez, hein, nação? Não foi dessa vez, hein? Não foi dessa vez que os corintianos levaram a melhor pra cima do Peixão. O Santos, que empatou com a equipe do Corinthians lá em Itaquera por placar de 1-1. Jogo bastante disputado, um jogo com o qual o Santos não fez aí um bom primeiro tempo. Mas no finalzinho a lei do ex se fez valer e Steven Mendonça empatou para o Santos de pênalti. O Santos, que por sinal foi garfado por Anderson Daronco, né? Uma série de erros de arbitragem que a gente vai falar nesse vídeo exatamente agora. Mas aproveitando, se você aí não é inscrito no canal, se inscreva. E se for inscrito, deixe o seu like, que isso ajuda o conteúdo aí a ser entregue a muito mais torcedores santistas que querem, assim como você, assim como eu, né, acompanhar e ficar aí inteirado sobre os jogos do Santos, o pré-jogo, pós-jogo e muito mais notícias, beleza? Então o vídeo de hoje é sobre Corinthians 1, Santos 1, jogo que aconteceu lá em Itaquera. Então vamos lá, minha gente. O Santos, né, jogou fora de casa, né, acabou empatando com a equipe do Corinthians pelo placar de 1-1 no último domingo, dia 29. Gol de Steven Mendonça de pênalti, que acabou aí igualando o placar do Santos, né? O próximo compromisso do Santos vai ser na quarta-feira diante da equipe do Flamengo, um jogo bastante difícil, diga-se de passagem, fora de casa, e também não vai ser no Rio de Janeiro, vai ser em Brasília, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Aos 15 minutos, João Paulo fez a primeira defesa da partida, grande defesa por sinal, né? Yuri Alberto chega, finaliza, e o nosso São João Paulo, né, salta e espalma a bola para fora da área. Diga-se de passagem, João Paulo e Vladimir, um abismo muito grande, né? O João Paulo 1 trilhão de vezes melhor. Eu não sei como é que dizem que o Vladimir é goleiro ainda, mas vamos lá, né? 2 minutos depois o Santos abriu o placar, né? Mas o gol foi invalidado pelo VAR. Dodô marcou após a sobra aí de escanteio. E diga-se de passagem, fomos garfados, hein? Não dava para ter anulado esse gol, não. Mas vamos lá. Santos contra tudo e contra todos. Depois disso, aos 30 minutos, o Soteldo ele avança pela esquerda, tenta um cruzamento e após a confusão dentro da área, a defesa acaba afastando. Já nos acréscimos, o nosso goleiro novamente, né, executou outra grande defesa, né? O atacante adversário bate cruzado de dentro da área e João Paulo se estica todo literalmente, né, com extrema velocidade e evita o gol mais uma vez. E diga-se de passagem, se não é o João Paulo, o Santos tá lascado, né, gente? Vamos lá. Prova disso, jogo contra o Internacional, porque Vladimir no gol não dá, né? Já nos acréscimos, já na volta do intervalo, perdão, antes do ponteiro marcar o primeiro minuto, o Santos chegou com muito mais perigo, né? O Soteldo dele puxou no contra-ataque, né? Tocou pro Lucas Lima, que chutou no meio do gol. Lucas Lima também, pelo amor de Deus, né, gente? Precisa melhorar, né? Para ganhar o que ele ganha e não somar no time, é melhor ficar no banco, pelo amor de Deus. Ou melhor, né? Não dá para dispensar, mas porque já tem o contrato renovado, mas precisa melhorar. E muito, hein? Na sequência, né, um novo contra-ataque do nosso baixinho Soteldo, nosso camisa 10, né? Ele arrancou pela esquerda, ele lançou para Marcos Leonardo, que já estava dentro da área, em disputa aí com o marcador, porém acabou batendo por cima aí. Já aos 11 minutos da segunda etapa, o que aconteceu? Né? O adversário acabou abrindo o placar com gol contra de Jean Lucas. Só assim pro Corinthians fazer gol no Santos, porque a partida nunca o Corinthians iria fazer gol no Santos, apesar de estar um pouco melhor no jogo, né? Então, após o gol sofrido, o Peixe foi para cima do nosso adversário, do nosso arquirrival, e passou a dominar e criar o jogo na sua grande maioria aí, né? Diga-se de passagem, não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o Santos dominou, né? Em uma jogada pela esquerda, aos 38 minutos, Steven Mendonça, que já foi do Corinthians, né, e hoje atua no Santos, cruzou para Julio Furque, né, escorar para Max Silveira, que tenta uma bicicleta, porém, né, o defensor do Corinthians aí acaba tirando em cima da linha. Quase o Santos já empata aí nessa etapa. Porém, aos 50 minutos, Soteldo, ele escapa da marcação e é derrubado na área. O VAR chama o árbitro para analisar. Detalhe, Anderson Daronco não tinha dado pênalti, sem vergonha, com todo respeito à pessoa, mas profissionalmente falando, sempre prejudicando o Santos. Foi ele que expulsou o Lucas Lima naquela confusão diante do Vasco da Gama, e agora de novo, né, não queria dar o pênalti, e após a revisão ele acabou sendo forçado aí a assinalar o pênalti, porque o VAR detectou foi pênalti, realmente foi. Tem uma câmera atrás do gol que mostra exatamente o toque, né, do jogador do Corinthians perante o Soteldo, né. E aí então, Soteldo, muito malandro, segurou toda a pressão, o jogador do Corinthians todo em cima dele,
foi lá, entregou a bola para Steve Mendonça, que foi lá, cobrou com categoria no canto esquerdo, deslocando o goleiro Cássio e fez valer a lei do ex. Graças a Deus, garantiu um pontinho para o Santos, né? A partida ela foi até os 59 minutos e terminou, graças a Deus, com igualdade no placar, né? Só lembrando que esse jogo foi na Arena Neoquímica Arena. O jogo foi às 16 horas no domingo. E aí nós tivemos aí o árbitro Anderson Daronco, os assistentes Bruno Bosquilha e Rafael da Silva Alves. Tivemos um público aí de 41 mil pagantes, para ser mais exato, 41.950 pagantes, para uma renda de R$ 2.445.619,50. Além disso, né, tivemos cartões amarelos para Fausto Vera do Corinthians, Moscardo, Juliano, Fábio Santos, Bruno Mendes e Matias Rojas. Já pro lado do Santos, Thomas Rincon e Marcos Leonardo, né, já na hora da comemoração no segundo tempo, quando o Santos empatou, levou o cartão amarelo e está fora da partida diante do Flamengo. Diga-se de passagem, foi malandro, forçou o cartão, já não estava com o joelho muito bom, então vai descansar, vai tratar para a próxima partida logo após o Flamengo, que é diante do Cuiabá na Vila Belmiro. E é isso, gente. Então os gols saíram, né, Jean Lucas contra aos 11 minutos e Mendonça de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. O Corinthians jogou com Cássio no gol, Fagner, depois Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Fausto Vera, depois Moscardo, Maicon, Juliano, depois Juan, Renato Augusto, depois Matias Rojas, Ângel Romero, depois Wesley e Yuri Alberto. Técnico, Mano Menezes. Já o Santos entrou em campo com uma surpresa, né? Que foi o Rodrigo Fernandes. Entrou em campo com João Paulo, Lucas Braga, que por sinal, meu Deus do céu, né? Quem disse pra ele que ele é jogador de futebol? Não serve pra vestir a camisa do Santos. João Basso, que depois saiu machucado, e aí entrou o Messias no lugar. Joaquim e Dodô, que depois saiu, entrou o Kevson no seu lugar já no segundo tempo. Rodrigo Fernandes, que depois deu lugar para Steven Mendonça, autor do gol. Thomas Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima, que depois saiu para a entrada de Maxi Silveira. Soteldo e Marcos Leonardo, que depois deu lugar então a Julio Furque, que por sinal deve ser titular na partida diante do Flamengo. É o que a gente espera. Até então não começou nenhuma partida como titular, se não me falha a memória. E Julio Furque aí tem grandes chances de ser o camisa 9, né, ser o centroavante que vai substituir Marcos Leonardo na partida dificílima diante do Flamengo. E é uma dor de cabeça a mais aí para o técnico Marcelo Fernandes, que vai ter como opção aí Julio Furque e também vai ter aí Maxi Silveira. Eu aposto, aliás, né, torço para que Marcelo Fernandes escolha aí o Julio Furque, que é um jogador experiente, tem bom domínio de bola, sabe fazer a proteção e que pode aí ajudar o time do Santos. Pessoal, outra coisa importante, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, são as estatísticas do jogo, né? Tô olhando aqui o SofaScore, deixa eu só confirmar aqui, vamos lá. O Santos teve apenas 39% de posse de bola contra 61% do Corinthians, mas isso não relata o que foi o jogo, né? O primeiro tempo o Santos não começou muito bem, né? A proposta de jogo não agradou, para ser bem sincero, mas o Santos conseguiu segurar o placar de 0-0 e no segundo tempo acabou saindo então o gol do Corinthians, que só saiu porque o Santos marcou, né? Na verdade o Santos marcou 3 gols para valer 2, um contra e um a favor, certo? Um do Dodô que foi anulado, um do Jean Lucas que foi contra e depois do Steven Mendonça que acabou fazendo aí o gol de empate. O Corinthians teve 17 finalizações contra 10 do Santos. O Corinthians finalizou 7 vezes no gol e o Santos 3. Finalizações para fora, né? O Corinthians chutou 9 bolas para fora, o Santos apenas 3. Chutes bloqueados, o Santos teve 4 chutes bloqueados contra 1 do Corinthians. O Santos teve 3 escanteios contra 10 do Corinthians. Deu pra perceber que tudo é a favor do Corinthians, porque o Daronco é um árbitro bem caseiro, aliás, bem anti-Santos, pra ser bem sincero, né? Ainda bem que veio o empate. Os antes estão chorando, falando que não houve pênalti. A gente sabe que houve, a gente sabe que o Anderson Daronco não deu aquele lance, não deu nem cartão para aquele lance em que o Fábio Santos deu uma cotovelada no rosto do Maxi Silveira e ele não deu nada, mas quando foi pro Thomas Rincon, que bateu a mão no peito do outro jogador, que me fugiu a memória agora, ele deu cartão amarelo. Sem vergonha, sem vergonha. E vamos lá então, o Santos teve então 14 faltas contra 22 do Corinthians, 6 cartões amarelos pro Corinthians contra 2 do Santos, tiros diretos, né? O Corinthians teve apenas 12, né, chutes diretos ao gol e o Santos teve 21.
laterais. O Corinthians teve 30. É muita coisa. O Santos apenas 18. E tiro de meta aí, 10 do Corinthians, 11 do Santos. E grandes chances de gol, obviamente, né? Uma para cada lado, que foi aonde saiu os gols aí. Gente, João Paulo operou milagres novamente. Diga-se de passagem, nosso goleiro é o cara. Merece um aumento. E eu acredito que é ele aí que vai salvar a gente de não deixar com que o Santos caia aí novamente. Certo? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Depois eu vou deixar aqui no card para vocês, né, os melhores momentos do jogo. Um jogo, como vocês vão perceber, bastante truncado, mas que houve um final feliz para o Santos. O Santos que terminou a rodada fora da zona de rebaixamento com 34 pontos, levando em consideração que o Goiás empatou com a equipe do Vasco da Gama, ajudou o Santos pra caramba. Porém, Coritiba ganhou, isso mesmo, Coritiba ganhou do Internacional, que meteu uma sacolada no Santos. Como é que se explica o futebol? Não tem como, né? E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui. Se você quiser também, ative as notificações, deixe o seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.